Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Mãe de Deus, socorrei-nos. Santo Atanásio, rogai por nós. São José, rogai por nós. Pois bem, nossa reflexão vai sair aqui deste livro que contém, vamos chamar de 5 livros de Santo Atanásio. Como você pode ver aqui, o primeiro, contra os pagãos. O segundo, a encarnação do Verbo. Foi bom porque colocaram aqui num livro só. Depois, apologia ao imperador Constâncio. Apologia de sua fuga, vida e conduta de Santo Antão. Então, esse é outro dado importante. Contra os pagãos, é o que nós vamos ver agora. Interessante porque aquilo que Santo Atanásio disse no século IV é ensinamento para o século XXI. Nós estamos tendo um retorno ao paganismo. E esse retorno vem com muita força, vem com uma certa diferença. Mas aí você poderia dizer, mas padre, qual a diferença? Paganismo é paganismo, e é paganismo em qualquer época, em qualquer tempo. Não é bem assim, não. Hoje, nós estamos tendo um paganismo legalizado. É diferente. Quando o paganismo vem de forma legal, significa dizer que você quase não pode nem combatê-lo. Porque aí você se torna alguém contra a lei. Isso aí passa a ser um problema sério. Agora, claro que isso existindo por causa de políticas. É interessante porque sempre por trás do agravamento de algo, ou ao mesmo tempo do incentivo, existe sempre um sistema de governo. Ou um sistema governamental que facilita a fé, ou um sistema governamental que a prejudica e incentiva outras coisas, o paganismo, por exemplo. Se nós observarmos na época cristã, nós vamos encontrar quem incentivou e quem prejudicou. Até mesmo na época de Santo Atanásio, nós temos situações interessantes. Nós vamos ter Constantino com 3 filhos. Os 3 filhos com o mesmo nome praticamente do pai. Constantino, Constante e Constâncio. Então nós tivemos quem favoreceu o cristianismo aqui e quem quis um cristianismo herético ligado à heresia ariana. Agora, antes de Constantino, tivemos também imperadores que deram, de certo modo, um incentivo, foram mais brandos, e outros que foram mais radicais na perseguição. Então, Constantino vai trabalhar para que a religião cristã se torne oficial, né? O que vai fazer. Agora, em seguida, outros governos, aí porque depois o cristianismo vai entrar numa fase nova, vão agir contra, outros vão agir
a favor. No mundo de hoje, que não dá para a gente aproveitar aprofundando cada pedaço, cada coisa, porque é uma riqueza imensa, no mundo atual nós percebemos que o sistema político no mundo está tomando um rumo anticristão, permitindo o ressurgimento ou o fortalecimento de coisas bem passadas, coisas que já foram vividas antes de Cristo, depois de Cristo, vamos dizer que apaziguadas, veio o crescimento da igreja, mas agora como que um retorno ao paganismo. Então, aquilo que era próprio de uma vida pagã, hoje está se tornando uma coisa comum. E é interessante porque muita gente que já tem o batismo, em alguns casos até famílias inteiras, estão se deixando conduzir pelos encantos da ilusão pagã. E essas ilusões estão tomando forma. Basta a gente pensar, por exemplo, o que vem por aí da chamada Agenda 2030. Certamente, no frigir dos ovos, essa Agenda 2030 nada mais é do que um anticristianismo. Porque aquilo que é considerado contrário a Cristo está sendo valorizado. Aquilo que é próprio de Jesus Cristo está sendo desprezado. Qualquer coisa que for contrária a Cristo e a sua igreja é uma questão cultural, é uma questão intelectual, é uma coisa valorizada. Então, se você agir contra qualquer uma dessas coisas, vai ser considerado um preconceito. Agora, se você, por seu lado, defender o cristianismo e outro agir contra você, isso não é preconceito. Não é preconceito falar mal da Igreja Católica, não é preconceito falar mal dos nossos irmãos protestantes, não é preconceito evitar que se fale o nome de Deus nas universidades. Uma pessoa que for fazer uma tese não pode fazer um agradecimento a Deus, porque isso é sinal de infantilidade, né? Então não é preconceito falar mal da história da igreja, não é preconceito desvalorizar e desmoralizar alguém que se diz cristão em qualquer repartição pública, seja lá onde for, isso não é preconceito. Mas se você, por exemplo, disser que quem toma o caminho de práticas ilusórias, como, por exemplo, bruxaria, que está tão comum em Brasília, né? Andar com uma varinha, ser um Harry Potter da vida, quanta ilusão e quanta bobagem, mas se você diz isso é preconceito. É preconceito você combater qualquer coisa imoral. Preconceito, né? Então vai chegar um momento que beber, fumar, usar qualquer tipo de droga, fazer uso do seu corpo como os pagãos sempre souberam fazer, nada disso vai ser coisa errada, né? Quer dizer, isso já está acontecendo. Querer combater isso, é um erro. Por isso que, em muitos casos, evangelizar já se torna um problema sério. Por que evangelizar os índios? Bom, eles já têm a sua expressão religiosa. Por que evangelizar outras nações? Por que evangelizar quem cultua qualquer outra coisa? Para quê? A gente não pode interferir nessas coisas. Segundo, a mentalidade
que deseja o retorno fortíssimo do paganismo. E aí as pessoas esquecem que as pessoas têm inteligência. E ao mesmo tempo que essas inteligências são limitadas, que nós somos limitados. E também que outras pessoas avançaram no conhecimento, procuraram de fato a verdade, ou deixaram-se envolver pela verdade. Dessa forma, conseguiram dar um passo a mais no uso da própria inteligência, tendo por isso mesmo condições de esclarecer algo mais para outras pessoas. É claro que para alguns falar de religião seria um caso um abuso, mas é conhecimento. Bom, mas negam a religião também como conhecimento. Bom, aí já é um preconceito. Mas para eles isso não é preconceito. É o contrário, preconceito. Mas nesse sentido não seria. No entanto, há pessoas que estudam outras coisas e obrigam a outras terem que aprender. Até mesmo coisas que nós podemos dizer claramente consideradas fake news. Você imagine uma central de bruxaria lá em Brasília. O que eles vão ensinar? Bruxaria. O que é bruxaria? Será que as pessoas vão perceber que uma varinha vai realmente fazer o efeito de um filme, das historinhas de romance? Harry Potter. Aí vai fazer a varinha, vai funcionar. Na hora que uma pessoa for estudar bruxaria, que sair da janela do prédio, montada numa vassoura, correndo por dentro da cidade, para cima e para baixo, sem que a vassoura tenha um motor, sem que a vassoura tenha uma tecnologia, sem que a vassoura tenha um princípio aerodinâmico, seja lá qual for, ligado a uma ideia revolucionária de um drone, de um avião, sendo apenas a sua vassoura, com o seu poder de bruxaria, aí sim, né? Vamos ver se esses bruxos atuais conseguem, de fato, fazer uso, para além do cinema, de suas varinhas e das suas vassouras, as vassouras voadoras. Então, eles precisam ter as suas vassouras voadoras. E é importante, né, que isso aconteça até para justificar, para provar que existe de fato, porque senão vai ficar somente na ilusão, como outras coisas. Bom, minha gente, se o paganismo ele realmente cresce e se torna a maioria, com ele vem a idolatria, a ilusão, vem a exploração. Porque muita gente vai enganar outras pessoas com a idolatria e tantas coisas, vai dominá-las. Porque uma pessoa que passa a acreditar em ilusão, ela está pronta para seguir qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer bobagem, né? Então precisamos dar conhecimento a essas pessoas. Devemos agir como quem odeia? Não. Eu, pelo menos, digo a você de coração, eu tenho pena disso. Fico preocupado porque é um ser humano que se diz pela ciência, que se diz intelectual, que se diz em busca da verdade, mas se ilude com isso. Talvez quem está ajudando muito como causa, seja a forma de pensar do que vem passando na televisão, o celularzinho na mão, os nossos filmes, né, vem preparando isso, mostrando essas coisas mágicas, essas ilusões. Também a pornografia vem ajudando muito ao paganismo, muitos streams aí
bem pecaminosos, a exploração da carne, a destruição das crianças, né? Muito cedo já envolvidos com a questão do prazer. E aí poderia escolher um momento só para falar sobre a questão do prazer. O prazer natural, biológico, um prazer intelectivo, o prazer de ler, o prazer de pensar, um prazer espiritual, o prazer da palavra de Deus, o prazer de anunciar o evangelho, o prazer da intimidade com Deus. Está bem no mais elevado possível, seria o prazer mais elevado possível no ser humano. No caso do paganismo, é o contrário. Ao invés de a gente estar no prazer espiritual elevado, desce para o prazer na carne, simplesmente. Agora, na carne tem muitos prazeres que são importantes, né? Prazer de comer, prazer de beber, um prazer pela festa, um prazer nos bons relacionamentos. Aí ultrapassa os limites, porque vem o desequilíbrio, e aí endoida tudo. Então o paganismo vai ter uma série de coisas. Santo Atanásio, portanto, vai trabalhar contra os pagãos sobre essa questão do paganismo. Então ele trabalha, o verbo se fez carne. Vamos imaginar já aqui uma tese importante. A humanidade está ali como que perdida, sem horizonte, sem nada, sem saber por que está ali, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai. E essa humanidade, de repente, começa a ser tocada, né, por Deus. Deus chama Abraão, Deus prepara um povo. Mas existem outros povos que existem pela vontade de Deus e através do próprio Deus, através de sua razão, através do seu logos. Mas esse logos, esse verbo, é desconhecido desse povo, como também era desconhecido de Israel. Aquele povo foi preparado por Deus para ter o encontro com o logos, a razão pela qual todas as coisas existem e pela qual tudo será salvo, ou tudo já salvo, pelo mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Então, Santo Atanásio vai trabalhar com esse ponto. E o verbo, e o logos, e a razão eterna se fez carne. Se fez carne no contexto de Israel, para mostrar a Israel não somente que tudo foi feito por ele, mas através dele mostrar de fato quem é Deus. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Esse Logos precisa ser conhecido no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro vive no paganismo, vive na idolatria. Então, enquanto não conhecer o verbo, enquanto não tiver intimidade com o verbo, não vai ou não vão as nações pagãs ter o verdadeiro conhecimento de sua origem, de sua existência e de sua finalidade, não vão ter o verdadeiro conhecimento de Deus, não vão ter o conhecimento do Deus verdadeiro. Então, é preciso que conheçam o verbo pelo qual existem. Por isso, Jesus Cristo prepara os seus e, na potência do seu Espírito, envia-os pelo mundo inteiro para pregar essa boa notícia, essa boa nova a todas as pessoas de todas as partes do planeta. Essa mensagem de salvação precisa chegar a todos, é necessário. A humanidade precisa conhecer a razão pela qual ela existe. Enquanto isso não acontecer, vai permanecer na idolatria.
O grande problema hoje é que essas pessoas já tiveram contato, ou seus pais, ou seus antepassados, com o Verbo de Deus feito carne. Mas agora querem sentir, é como se fosse uma saudade ou uma reação proposital para assumir o paganismo anterior. Porque o paganismo lhe traz mais satisfação, mais prazer, desobediência, indiferença, facilidades. Como disse Jesus Cristo, caminho largo, porta larga. De toda uma satisfação no âmbito do corpo, sem uma satisfação intelectiva ou mesmo espiritual. É uma geração que acha que só tem corpo, não acha que tem alma. É uma geração que procura sentido, mas acha que não tem. Que não quer saber do sentido de vida, não quer saber de espiritualidade. É como se o tudo da vida fosse só essa dimensão corporal. Na verdade, minha gente, por esse corpo que vocês estão vendo agora, manifesta-se a minha alma. Se a alma apagar, o que é que vocês vão ver? Apenas corpo. Repare, só por alguns segundos eu me calando, vocês só vão ver o corpo. Percebem? Quando a alma se expressa, aí você começa a perceber que ali existe algo pensante, que movimenta o corpo. Essa alma, ela se alimenta também. E ela não pode se alimentar daquilo que satisfaz a carne. Existe algo que a plenifica. Porque se ela ficar presa ao que satisfaz a carne, já está dizendo aí a expressão presa, vai ficar encarcerada. Rapaz, mas aí o senhor estaria entrando na ideia de Platão, o corpo como cárcere da alma? Não. Nós somos esse todo, não é? Mas o corpo ficará na morte, esperando a ressurreição final. Precisamos saber que o ser da nossa vida é a alma. É a alma que dá o ser do corpo, né? Então, essa dimensão espiritual é necessária. Então, eu preciso saber que é muito mais vantajoso e muito mais importante investir na dimensão espiritual do que na corporal. Eu devo investir na corporal para ter saúde, isso, aquilo, por enquanto eu estiver nesse mundo, é bom que eu tenha saúde. Mas o investimento maior é na dimensão espiritual. Mas aqueles que querem o paganismo estão pensando nisso? Não. Quando viveram o paganismo antes e durante a vida de Santo Atanásio, pensaram nisso? Também não. O que vale é o que satisfaz as necessidades biológicas, corporais, na concepção deles. E aí facilmente vão ser enganados por aqueles que detêm o poder. Por isso, precisamos urgentemente levar Jesus Cristo ao conhecimento dessas pessoas. O Verbo se encarna para restaurar entre os homens o conhecimento do verdadeiro Deus. Se a alma se purifica das paixões que obscurecem sua visão, ela poderá contemplar nela mesma o Verbo. Perceba a frase já de Santo Atanásio, escrevendo para que os cristãos não caiam na armadilha das paixões pagãs. Então, o Verbo encarnado traz o conhecimento do verdadeiro Deus. Então, como é que eu posso tornar Deus conhecido? Se eu tiver intimidade com o seu Verbo, com a sua palavra, se eu me envolver verdadeiramente com ele.
A partir desse envolvimento, tem um processo importante aqui. Primeiro eu me envolvo com ele, me encanto, me apaixono, né? Tenho essa amizade, essa intimidade. Depois eu parto para o conhecimento. Nessa intimidade, vou conhecê-lo. Em seguida, vou conhecer o que ele quer fazer. E o que é que ele quer fazer? Salvar. E a partir disso, vou observar esse campo que necessita de salvação. Então, se eu me encantei com ele, se o plano salvífico dele passou a fazer parte do meu desejo, então agora eu vou fazer com que esse conhecimento possa chegar àquelas pessoas. Tem cabeça, tem inteligência. Então vou falar as inteligências. Não como um martelo batendo ali num prego, mas tentando esclarecer. Vão vir os argumentos, as coisas. Eu preciso levar esse verbo ao conhecimento dessas pessoas. Agora, por quê? Porque eu desejo que elas sejam salvas. Porque eu preciso perguntar, por que eu estou querendo tornar Deus conhecido para essas pessoas? Porque eu desejo essa mesma salvação. Porque Deus tornou-se dentro de mim a razão de ser da minha vida. E eu percebo, pelo conhecimento dado à luz do Espírito Santo, que esse é o conhecimento mais importante e que esse envolvimento com Deus é o que existe de mais importante e que não é só para mim, deve ser para aquelas pessoas. Quando eu ajo porque tenho intimidade, porque tenho prazer nas coisas de Deus e porque sei da importância desse conhecimento para as pessoas, eu levo para elas a possibilidade de uma verdadeira vida de plenitude, de liberdade, de sentido. Ao mesmo tempo, a compreensão de que aquilo que as iludia não tem mais sentido, porque existe a verdade para além de tudo aquilo que fazia parte do contexto delas. Mas elas precisam descobrir isso. Elas precisam querer ter essa intimidade também. Descobrir a importância desse conhecimento e, ao mesmo tempo, de levá-lo às pessoas. Porque também essas pessoas que estão nesse, vamos dizer, nesse envolvimento já com Cristo, sabem que fora esse conhecimento, ou desse conhecimento, essas pessoas vão ser infelizes. O mundo delas é esse mundo. Portanto, é um mundo materialista. É um mundo de prazer aqui e agora. Então, vivem escravas de um prazer que as destrói. E eu preciso, sabendo da importância desse conhecimento, chegar até essas pessoas, levando esse próprio conhecimento. As Santas Escrituras, divinamente inspiradas, bastam para a exposição da verdade, segundo Santo Atanásio. Mas existem também numerosos tratados realizados para esta finalidade, pelos nossos bem-aventurados mestres. Aquele que os ler compreenderá a interpretação das Escrituras. Então, eu preciso das Escrituras, elas têm tudo que é necessário para expor a verdade, está escrevendo aqui para os pagãos, para todos.
Agora, outras pessoas já estudaram a Sagrada Escritura, aprofundaram essa palavra, como os padres que vieram antes de Santo Atanásio. E que tem uma palavra importante a dar como testemunho, inclusive, dessa mesma palavra da Sagrada Escritura. Veja, o próprio Santo Atanásio, que estudou a Sagrada Escritura, aprofundou a Sagrada Escritura, tem também a palavra, tem um texto para ser lido e que vai tornar sempre mais Jesus Cristo conhecido. É necessário que te exponhamos, diz ele, por escrito, e que deles aprendemos, desses mestres. E quero falar da fé de Cristo Salvador, para que não se tenha de encontrar muito rudimentar o ensino da nossa doutrina e que não se julgue que a fé no Cristo é insensata. Então, vai provar a importância dessa fé. É nisto, principalmente, que a sua inconsciência merece piedade, a inconsciência daqueles que censuram, por exemplo, a encarnação e a cruz de Cristo. Eles caluniam a cruz sem verificar que o seu poder encheu toda a terra e que por ela se manifestam em todas as obras o conhecimento de Deus. Porque se eles também aplicassem sinceramente o seu espírito à divindade de Cristo, não escarneceriam uma coisa tão importante, antes, porém, eles próprios o reconheceriam igualmente como o Salvador do universo e veriam que a sua cruz não foi a ruína, mas a salvação para a criatura. Então, o Verbo se faz carne. E aqui já está uma grande importância para nós e para falar para o mundo. O Verbo que se fez carne nos redimiu morrendo crucificado. O Verbo que se fez carne e que morreu segundo a sua condição humana, crucificado, ressuscitou. É vitorioso. Agora, Santo Atanásio pode falar isso para esses pagãos. Parece-me que para tais pessoas dá-se de modo análogo ao que experimentaria aquele que caluniasse o sol quando está encoberto pelas nuvens, mas admirasse a sua luz, vendo que ela ilumina todas as criaturas. A luz é bela, e mais belo ainda o sol, autor e princípio da luz. Do mesmo modo, se é coisa divina que toda a terra se preencha do conhecimento de Deus, veja, é coisa divina que toda a terra se preencha do conhecimento de Deus, e aqui está o carisma atanasiano, torna Deus conhecido e capaz de ser amado. Veja a missão de um atanasiano, tornar Deus conhecido. É coisa divina. É preciso que o mundo o conheça. É necessário que o autor e um princípio de tal efeito seja Deus. O autor seja Deus e o verbo de Deus. Então, é importante que Deus venha, que Deus fale, que Deus se revele. O homem toma conhecimento dessa revelação e age, porque entrou no mesmo plano, projeto salvífico de Deus, para salvar essas pessoas. E essa salvação vai se dar quando tomarem conhecimento de Deus, entregando suas vidas, porque quem conhece a Deus conhece a verdade, a ela se entrega, adere profundamente. Pois bem, então Santo Atanásio vai falar aqui, por exemplo, de um ponto forte no meio desses pagãos, que é a idolatria. Isso é um tema que está no meio do paganismo, e ele vai mostrar os seus problemas,
Depois, a alma se entrega às paixões, é outro caso. Onde a alma se entrega às paixões, existe a idolatria. Mostra que o mal não existe por si mesmo, não há senão só Deus. O homem é o autor do mal. Nascimento da idolatria, como se deu o nascimento da idolatria. E vocês vão perceber que isso é tremendo. A vaidade da apoteose, o testemunho na Escritura. Depois ele vem falando sobre a refutação da idolatria. E dizendo, no princípio, o mal não existia. Foram os homens que começaram a imaginá-lo e a representá-lo a si mesmos para a sua perda. Porque o Deus Criador e soberano, Rei do Universo, que subsiste além de toda a essência e de todo o pensamento humano, criou na sua bondade e beleza infinitas, o gênero humano, segundo a sua própria imagem, pelo seu próprio Verbo, nosso Salvador Jesus Cristo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, através do Verbo, o Verbo de Deus, o Pai, e esse Verbo é nosso Salvador, Jesus Cristo. Por sua semelhança, a semelhança do homem com o Salvador, Jesus Cristo, o tornou capaz de contemplar e conhecer os seres. Conservando a graça que recebeu do Deus, conservando também o próprio poder que lhe vem do Verbo, do Pai, ele viva na alegria e na intimidade com Deus, uma vida sem inquietude e verdadeiramente feliz, uma vida imortal. A imortalidade, né? Um dom preternatural. Porque nada havendo que o impeça de conhecer a divindade, sua pureza lhe permite contemplar sem cessar a imagem do Pai, o Verbo de Deus. Então, a imagem pela qual foi feito o homem. Então, ele se eleva acima das coisas sensíveis e de toda a representação corporal, se une pelo poder ao seu espírito às realidades divinas, inteligíveis, que são do céu. Então, o homem criado por Deus, através do seu Verbo, sua imagem e semelhança, tem a imortalidade, essa graça também de permanecer na santidade de Deus. Esse ser humano, podendo entrar nessa intimidade com o Senhor, une-se a Ele pelo poder do seu Espírito, une-se a essas realidades divinas e inteligíveis. Veja, a condição do homem está unido como imagem e semelhança de Deus desde o começo. Tem a pureza, e a pureza, porque a pureza da alma a torna capaz de contemplar Deus nela mesma, como no espelho. Belíssimo, né? A alma pura tem o poder de contemplar Deus nela mesma. Imagina, eu fico pensando a realidade que nós estamos presenciando de tanto vício, de tanta coisa, de tanta cadeia psicológica. Almas presas a essa realidade mundana e podre, e corrupta. E quando essa alma pura, ela pode contemplar Deus nela mesma. Mas se os homens, negligenciando as realidades superiores e lentos para compreendê-las, procuraram de preferência aquelas que estavam mais próximas deles. Isso aconteceu, por exemplo, quando Moisés subiu o monte e recebeu as tábuas da lei. Aquele povo que vinha atravessando o deserto com ele,
diante do tempo grande, né, o tempo que Moisés passa em cima da montanha, aquele povo se cansa, porque não está tendo Moisés ali, e quer fazer festa para cultuar a Deus. Então pede ao irmão de Moisés para fazer o Deus, já que o Deus de Moisés está longe, e o próprio Moisés está longe, então eles querem fazer um Deus que esteja perto deles. E aí fazem aquele bezerro de ouro. Veja que absurdo. É uma ilusão? É uma negação de Deus? Bom, há quem diga que não, eles quiseram o bezerro de ouro, mas o bezerro de ouro era uma forma de adorar o Deus verdadeiro naquele bezerro de ouro. Não, eles quiseram um Deus segundo a imagem e semelhança deles, que pudesse acudir às necessidades deles, e não eles se voltarem para o Deus verdadeiro. Então veja, o homem no começo quer se apegar ao que está mais próximo, o que está na visibilidade, no toque, diante dos sentidos. Ora, o que está mais próximo é o corpo e seus sentidos. Assim, desviaram o seu espírito dos inteligíveis e se olharam para se considerarem eles próprios, como aconteceu com a queda dos anjos, depois com a queda dos homens. Isso é muito interessante observar, né? Eles permaneceram aí, recusando a se afastar dos prazeres imediatos. Eles haviam completamente esquecido o poder que no início tinham recebido de Deus. E é interessante porque isso vem acontecendo até hoje. Durante muito tempo, efetivamente, em que ele conservou o espírito ligado a Deus e a contemplação de Deus, ele se desviava da contemplação do corpo. Eles conheceram que estavam nus, porque tinham sido despojados da contemplação de Deus. Tinham voltado o pensamento para a direção oposta. Quando você vai se afastando da intimidade com Deus, desse prazer de estar com Deus, você começa a se prender a um prazer do corpo. Com isso, ao invés de você se elevar, interessante porque a alma nos eleva. Aí você se prende a coisas para baixo. Ao invés de contemplar as coisas do alto, como pede São Paulo, você só contempla as coisas do baixo. E as coisas do baixo são aquelas que lhe prendem aqui. É como uma coisa que se quebra. Vamos imaginar o avião feito para voar. É muito pesado e ele está aterrissado, está lá no aeroporto. Alguma coisa se quebrou, o motor se quebrou, ele vai ter que ficar ali. Enquanto não consertar aquele motor, aquele avião não sobe para realizar aquilo para que foi feito e aos poucos vai se deteriorando, até o ponto de não prestar mais para nada. Assim é o ser humano. Ele deixa de contemplar as coisas para as quais foram feitos, voltam os olhos, fixam o coração em coisas que são apenas corporais e ao invés de subirem, caem, descem e apodrecem. Aí tornam-se corrupção. É isso que vai acontecendo. Pensou a alma que o prazer era o bem absoluto e verdadeiro. Entregou-se a ele e se perdeu. Embriagada, olha o que diz Santo Atanásio, pelo prazer, a alma se lançou a procurá-lo
de muitas maneiras. Porque por sua natureza, ela é móvel. A alma é móvel. Por isso que eu estou aqui, ó, fazendo esse movimento. Por sua natureza, ela é móvel. E ainda que esteja afastada do bem, não cessa de estar em movimento, mesmo estando no mal. Move-se não mais no sentido da virtude, nem para ver a Deus. Então, o movimento aqui da alma, nesse caso, já não é mais para ver, para contemplar, para estar na intimidade com Deus. Levando o seu pensamento para aquilo que não existe. Olha, para aquilo que não existe. A bruxaria lá em Brasília, a bruxaria chegando a Recife e outras coisas ilusórias que estão aí. Então, levando o pensamento para o que não existe, transforma o poder que está nela e disto se serve a fim de se voltar para os desejos que imaginou, posto que foi criada livre. Então veja, a alma criada livre deixa de contemplar as coisas do céu, passa a se inclinar fortemente para as coisas, vamos dizer, da terra. E ela o faz livremente porque Deus a fez livre. Então, o que está acontecendo aqui? O processo de decadência dessa pessoa. Ela passa a investir no mal. E aí Atanásio diz, chamo mal o nada, posto que não existindo é apenas uma ficção da imaginação humana. Então, o homem se envolve com esse mal. O mal como a ausência do bem. O mal como uma coisa que não serve para nada. Então o corpo tem olhos para ver a criação e, por sua ordem harmoniosa, conhecer o Criador. Interessante que aquilo que vai ser dogma no Concílio Vaticano I já foi defendido por Santo Atanásio. Observando as criaturas, à luz natural da razão, o homem pode chegar ao conhecimento de Deus. Porém, a audácia dos homens, visando não o que é útil ou conveniente, mas simplesmente aquilo que está em seu poder, pôs-se a agir em sentido oposto a Deus. Então, quando ele fez isso, colocou sua alma no movimento contrário ao Senhor. Pôs em movimento as mãos para a finalidade oposta, fazendo-lhes cometer o homicídio. Começou o homicídio. Caim matou Abel. Ela desviou os ouvidos para a desobediência. Então, as mãos erguidas para louvar, ou as mãos usadas para trabalhar em vista do projeto de Deus, foram usadas para matar. Os ouvidos para a obediência, obaudire, para escutar e escutando inteligentemente agir. Então, esse escutar foi desviado. E os outros membros para o adultério em lugar da procriação legítima. Então, ao invés de você usar aquilo que Deus lhe deu dentro do projeto da construção da família, imagem e semelhança dele, usa para o prazer vulgar, para o adultério e não para a geração dos filhos. Como é importante conversar com esses padres da igreja que de fato eram apaixonados pela lei de Deus.
Hoje se faz o contrário. Enquanto Santo Atanásio está aqui apelando para que o ser humano, a partir do verbo, ele tome conhecimento da sua origem e possa largar esse passado vil, hoje muitos estão querendo, inclusive, introduzir isso num ambiente que lhes é contrário. Quanto à língua, fê-la pronunciar, em lugar de palavras de bênçãos, maldições, injúrias, falso juramento. As mãos fê-la roubar e ferir os homens, nossos semelhantes. O olfato o desviou para toda variedade de perfumes eróticos. Olha, isso é Santo Atanásio na época dele. Os pés para agilidade em derramar sangue. O estômago o dirigiu para a embriaguez e a saciedade insatisfeita. Tudo isso é a malícia e o pecado da alma, que não tem outra coisa senão a renúncia às realidades superiores. Então, quando acontece isso, a decadência toma conta do homem. Então é preciso chegar perto de Cristo. Paulo vai ser esse bem-aventurado, o homem porto Cristo, perto de Cristo, que não soube viver senão segundo Cristo. Esse é o modelo para nós. Então, não há senão um só Deus e precisamos voltar por Ele. Deus é um e é o Senhor do céu e da terra. Como haveria outro Deus senão Ele? Onde estará o seu Deus, uma vez que só o Deus verdadeiro enche tudo o que encerra o céu e a terra? Veja, falando aqui para pagãos. Como haverá outro Criador destes seres, se segundo a palavra do Salvador, o Deus e Pai do Cristo é o seu Senhor? Como? E aí segue uma série de questionamentos para que aqueles que estão no paganismo reflitam. Será que nós estamos preparados para fazermos esse combate? O homem se afasta de Deus, busca a si mesmo e utiliza aquilo que deveria estar voltado para Deus, as coisas do alto, aplica para as coisas do baixo. E a partir daí começa o homicídio, o adultério, a prostituição, a desvalorização do outro, as divisões, as rixas, a corrupção. Essa realidade pagã só vai mudar quando tomar conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda falaremos mais sobre esse tema num próximo momento. Então, quem puder adquirir, já vai fazendo sua leitura e vamos aprofundar mesmo. Com Santo Atanásio, fazer uma leitura desse tempo. Cada vez mais entendo que assim como começam a surgir essas coisas tortas, o carisma de Santo Atanásio muito forte no tempo de hoje. Espero que você tome parte dessa missão. Vamos em frente, no silêncio, conhecendo, aprofundando sem medo, mergulhando nos mistérios de Deus e deixando Deus ser Deus dentro de nós.